isso aí, meus amigos! Seja bem-vindo a mais um Connect Sport dessa semana. Vamos juntos aí trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês. Desejando a todos vocês uma excelente semana, que sejam dias abençoados por Deus e que juntos possamos alcançar todos os nossos objetivos. Vamos juntos para o Connect Sport dessa segunda-feira com muita informação do mundo dos esportes para vocês que nos acompanham. É um prazer imenso estar na sua companhia aqui nos estúdios da Connect Brasil TV para mais um programa pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Vamos juntos para o nosso programa dessa segunda-feira, trazendo o que há de melhor no mundo esportivo para vocês que nos acompanham, destacando aí os campeonatos estaduais pelo Brasil para vocês na edição dessa segunda-feira, falando sobre o Campeonato Carioca, a 10ª rodada e também a 10ª rodada do Campeonato Paulista. Vamos falar também do quadro Você Sabia, notícias do mercado da bola, futebol internacional no nosso programa hoje, trazendo para vocês as principais ligas europeias, jogos que ocorreram no final de semana, já fazendo um esquenta também para os playoffs da Champions League, jogos decisivos que acontecem amanhã, e vamos destacar aqui para vocês também o nosso giro de notícias do Minuto Olímpico com o comentarista Gabriel Sanches. Portanto, vamos juntos que está no ar o nosso Connect Sport. Hoje com a participação dos nossos dois comentaristas, o meu xará Gabriel Sanches do Rio de Janeiro e o nosso comentarista Johnny de Mojimirim. Primeiro vamos dar as boas-vindas aí ao nosso comentarista Gabriel Sanches, diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Gabriel. Fala, Gabriel, boa tarde pra gente, né? Boa noite aí, pessoal de casa. Aliás, boa tarde, Johnny, boa tarde, Gabriel, boa tarde também, Gustavo. Estamos de volta, segundou, com muito futebol nesse final de semana, muitos gols, muita bola na rede, muitos momentos legais também pra gente poder comentar aqui. Tenho certeza que vai ser um Connect Sport de altíssima qualidade. Vamos que vamos, meu amigo, que eu tô animado, tem muita coisa pra falar, hein? Aliás, meu destaque já, Gabriel, pra começar, só pra dar um pitaco aqui rapidinho, falar do João Fonseca, campeão no tênis. Parabéns aí ao João Fonseca, 18 anos apenas, e é só o começo, hein? Vamos começar então já em alto nível o programa com o brasileiro sendo campeão. Gabriel, começou com tudo, hein? Excelente destaque, João Fonseca aí já se mostrando que pode ser o futuro do tênis brasileiro aí mundial, conquistando aí o título da ATP na Argentina, que daqui a pouco você vai frisar no Minuto Olímpico no Connect Sport. E dando boa tarde também ao nosso comentarista, Johnny Pereira, que está de volta. Ano passado ele esteve participando aí conosco, esse ano não fez uma participação efetiva no nosso Connect Sport, estreando esse ano de 2025. Seja bem-vindo, Johnny Pereira. Boa tarde pra gente, né? Boa noite para vocês que nos acompanham. Hoje estou de volta, né, no Connect. Fazia tempo que eu não participava, mas hoje estou de volta com vocês aí para muita notícia, muito bate-papo sobre futebol e entre outros esportes. Tamo junto. Tamo junto, Johnny. Bora começar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Antes de entrarmos nos assuntos dos campeonatos estaduais pelo Brasil, a gente vai falar aqui da Júlia Del Prate. Para quem sabe, cada Connect Sport a gente está sempre anunciando, dando essa força para a Júlia Del Prate. Ela que está tendo uma grande oportunidade aí na vida pessoal e na vida profissional dela. Ela é atleta de futebol feminino, está tendo uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para terminar os seus estudos por lá e também de atuar no futebol americano. Com isso a gente sabe que questão de você sair do Brasil e ir para outro país que requer custos financeiros, né? Parte financeira acaba pesando, questão de passaporte, questão de visto, questão de alimentação, moradia, tudo isso requer um custo que a Júlia Del Prate está organizando essa vaquinha com esse intuito para que ela consiga realizar esse sonho. Isso é uma vaquinha séria, um compromisso sério, por isso que nós estamos divulgando no Connect Sport. Eu estive conversando com ela, ela me autorizou a fazer essa divulgação e o nosso programa está dando essa força para a Júlia Del Prate. Neste momento vamos passar um vídeo aí ilustrativo que a Júlia explica o porquê que ela está organizando esta vaquinha para vocês. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, meus amigos. Vamos ajudar aí a Júlia Del Prate a realizar esse sonho na vida dela, destacando aí que não importa o valor que você vai doar, o importante é também o seu intuito, a sua ajuda e a sua colaboração. Se você quer saber como fazer a doação aí na vaquinha que a Júlia Del Prate está organizando, basta você acessar o Instagram dela, que está aparecendo a imagem Del Prate Júlia. Você acessando o Instagram dela, você será redirecionado para a página dela. Lá tem um link da bio que você pode acessar, o link da vaquinha, e assim poder ser redirecionado ao link e fazer a sua contribuição
Então a gente aqui no Conect Sport vamos seguir divulgando e dando essa força aí para que a Júlia Delprati alcance esse objetivo na vida dela. Bom, vamos então abrir o nosso Conect Sport dessa segunda-feira com o pé direito, trazendo aqui para vocês parte 1, o nosso giro dos campeonatos estaduais pelo Brasil, trazendo gols, resultados e análises para vocês em primeira mão. Vamos destacar aí para vocês Campeonato Baiano, Campeonato Pernambucano, Campeonato Paranaense e muito mais. Destacando aqui para vocês alguns resultados em primeira mão, vai aparecer os gols aí da rodada para vocês. Destacando aí pelo Campeonato Paranaense, a 11ª rodada, teve aí a vitória fundamental do Atlético Paranaense diante do Londrina pelo placar de 1-0, o Coritiba vencendo a equipe do Paraná por 2-0, e pelo Campeonato Goiano, 10ª rodada, destacando aí o empate entre Goianese e Goiás por 1-1, o Atlético Goianiense vencendo o Anápolis neste final de semana por 1-0. Já pelo Campeonato Pernambucano, 8ª rodada, marcada aí pelo clássico entre Náutico e Sport na Ilha do Retiro, o Náutico levou a melhor vencendo o Sport por 2-1, e o Santa Cruz venceu na rodada a equipe do Central também por 2-1. Já pelo Campeonato Baiano, 8ª rodada, o Barcelona da Bahia acabou perdendo no Barradão para o Bahia por 1-0, e destaque para o triunfo do Vitória diante do Jequié por 2-0. Já pelo Campeonato Catarinense, 10ª rodada, tivemos um empate entre Criciúma e Marcílio Dias por 0-0, o Barra vencer o Figueirense por 1-0, e o Figueirense o Barra superando o Avaí, por 1-0, e o Figueirense goleando a equipe do Caravaggio por 5-1. Destacando aqui para vocês o Coritiba, que encerrou a primeira fase do Campeonato Paranaense com bons motivos para comemorar. O Coxa venceu aí por 2-0 o Paraná neste sábado na Vila Capanema, com gols aí de Vini Paulista e De La Torre. O goleiro Pedro Morisco ainda defendeu um pênalti cobrado por Diego Tavares e deixou a festa da torcida completa diante do Paraná, que acabou sendo rebaixado no Campeonato Paranaense. O Coritiba encerrou a primeira fase com 20 pontos na terceira colocação na primeira fase, e assim o Coxa terá pela frente o Maringá nas quartas de final do Campeonato Paranaense e irá decidir o jogo de volta como mandante. Já o Atlético Paranaense venceu aí o Londrina por 1-0 no Estádio do Café pela última rodada. O Furacão marcou o gol com Palácios ainda no primeiro tempo. No entanto, o placar magro foi decisivo para deixar o rubro-negro sem a liderança, uma vez que o Operário bateu o Maringá por 3-1 e levou a melhor na questão de saldo de gols. Com a vitória, o Atlético encerra a primeira fase com 22 pontos, assim como o Operário. O Fantasma tem a vantagem no saldo de gols, 11-10. O Furacão agora encara o Azures, mas tem a vantagem de decidir em casa a próxima fase. Já o Londrina também está classificado e o Tubarão enfrentará o Cianorte na fase de mata-mata. Já pelo Campeonato Pernambucano, no jogo pegadíssimo, o Náutico derrotou o Sport por 2-1 na Ilha do Retiro pela 8ª rodada do Campeonato Pernambucano, colocando fim a um tabu de 6 anos sem vitórias contra o adversário em seus domínios. A partida inteira foi de ataque contra a defesa. O Tibu, já bastante fechado, conseguiu marcar o seu primeiro gol aí no primeiro tempo e se fechou ainda mais. O Leão pressionou no tempo todo, mas não conseguiu superar a eficácia da defesa alvirrubra, que teve um dia quase perfeito. No final do segundo tempo, o Timbu conseguiu ampliar um contra-ataque e depois o rubro-negro marcou seu gol com Gonçalo Paciência, mas já era tarde. Com a vitória, o Náutico alcançou o Santa Cruz na segunda posição do Pernambucano com 16 pontos. O Timbu ainda vai destacar, perde na questão de saldo de gols, 9-7. Pelo Campeonato Baiano, Barradão, o Bahia conseguiu um triunfo diante do Barcelona de Ilhéus por 1-0 na tarde deste sábado e encaminhou sua classificação às semifinais. O gol marcado por William José, o gol do confronto aí que teve o técnico Rogério Ceni poupando seus principais jogadores para a partida de terça-feira contra o The Strongest pela Libertadores. Com a vitória, o Bahia foi a 15 pontos e assumiu a segunda colocação da tabela de classificação. O Vitória, que segue imbatível nessa temporada, fez mais uma vítima neste final de semana ao bater o Jequié por 2-0 na tarde deste domingo, com gols aí de William Oliveira e Janderson, que anotaram os gols para o time rubro-negro, confirmando a classificação antecipada para as semifinais e chegando aí ao seu 16º jogo de invencibilidade. Destacando pelo Campeonato Goiano, o Goiás, que parecia um duelo que a equipe venceria o Goianésia. O Esmeraldino abriu o placar com gol de pênalti de Tadeu já no segundo tempo, a partida que caminhava para uma vitória esmeraldina. O zagueiro Luiz Fernando apareceu para marcar o gol de empate para o Goianésia. Com o empate, o Goiás vai a 14 pontos e ganha uma posição, chegando à 4ª posição do Campeonato Goiano. O Goianésia vai a 10 pontos e fica em 9. Para encerrarmos, vamos falar do Atlético Goianiense, que venceu o Anápolis por 1-0 na tarde deste domingo. O gol marcado por William Potker, que fez o gol aí na partida que aconteceu no estádio Antônio Ascioli. O Dragão chega à 3ª vitória seguida dentro da competição, chega a 19 pontos e agora é vice-líder, porque o Anápolis permanece na liderança com 20 pontos no Campeonato Goiano. E para vocês que nos acompanham, então, este foi o primeiro bloco aí de análise dos campeonatos estaduais pelo Brasil. No decorrer do Conect Sport, vamos abordar aí Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro para vocês que nos acompanham, porque o assunto agora é o Campeonato Carioca dentro do Conect Sport. Gustavo, pode voltar aqui pra gente, tirando os gols aí, porque agora a gente vai falar de Campeonato Carioca para quem nos acompanha, destacando aí de como ficou a tabela de classificação da competição aí após o término da rodada, destacando aqui para vocês
em primeira mão. Vamos aí já ver o Gustavo colocando a tabela de classificação. A classificação fica da seguinte maneira: o Flamengo na liderança com 20 pontos, segunda posição Volta Redonda com 20 pontos, terceira posição Madureira 15 pontos, quarta colocação Vasco da Gama com 14 pontos e na quinta posição temos o Fluminense também com 14 pontos. Destacando aí para vocês em primeira mão, tem como só ampliar aqui no meu monitor, Gustavo, para a gente passar com mais nitidez para quem nos acompanha. Sexta posição Botafogo 13 pontos, sétima posição Sampaio Corrêa 13 pontos, oitava colocação Nova Iguaçu também com 13 pontos. É a tabela de classificação, os que se classificariam para a próxima, estão na zona de classificação para a próxima fase, do Campeonato Carioca. Tenho certeza que o Gabriel tem bastante o que falar, porque tem o Campeonato Carioca ainda podendo ter 2 grandes fora da próxima fase da competição. E vamos começar destacando aí, Gabriel, a partida que aconteceu em Bacaxá, né? O Boa Vista acabou em casa empatando com o Botafogo pelo placar de 1-1. Botafogo que nessa partida teve a estreia do Rian Cruz, que participou na parte ofensiva da equipe. Perdeu até uma grande oportunidade no início do segundo tempo, mas a partida terminou empatada aí pelo placar de 1-1. Zé Hugo, né, fazendo o gol do Boa Vista e o Botafogo descontando aí com o Kaique. Gabriel, é mais um jogo que o Botafogo vai muito mal nesse Campeonato Carioca, né? O campeonato que o Botafogo faz é terrível, essa que é a verdade. Né? Teve bons jogos ali, principalmente contra o Fluminense, onde venceu por 2-1, mas tirando isso, uma equipe muito limitada, uma equipe que sofre demais. Né? O Botafogo não consegue realmente jogar nem perto do que estava jogando no ano passado. Claro, perdeu algumas peças, mas o que tem ainda do ano passado ainda não conseguiu mostrar tudo o que estava mostrando no ano anterior. Então, assim, é complicado, né? Nesse jogo, vale ressaltar que o Botafogo entrou com o time reserva, né? Porque está se preparando também para a disputa da Recopa Sul-Americana, onde jogará contra o Racing na próxima quinta-feira na Argentina pelo primeiro jogo, né? Então, por conta disso, o técnico do Botafogo, Carlos Leiria, acabou poupando aí o time praticamente inteiro e o Botafogo teve muita dificuldade. No começo do jogo, até esboçou alguns bons momentos, mas logo depois o Boa Vista tomou o controle das ações da partida, continuou jogando bem melhor do que o Botafogo quase todo o primeiro tempo, tanto que fez 1-0 e manteve, né, manteve o bom desempenho durante o primeiro tempo. Já no segundo tempo o Botafogo conseguiu até equilibrar, botou alguns jogadores considerados titulares no segundo tempo, né, para poder tentar buscar o resultado, até empatou o jogo aos 33 minutos, como você disse aí com o Kaique, né, mas quando o Botafogo empatou, a esperança era que o Botafogo melhorasse, fosse buscar a virada, mas não aconteceu. Na verdade, quem chegou mais próximo até de conseguir o segundo gol foi o Boa Vista, que teve 2 chances ali no final do jogo. Então, com esse empate aí, o Botafogo praticamente aí está numa situação agora muito delicada, porque pega o Vasco no próximo domingo, né, no jogo onde praticamente um vai eliminar o outro, essa que é a verdade. Se empatar os dois é capaz, né, dos dois ficarem de fora. Então, assim, Gabriel, vai ser complicado o Botafogo se classificar agora. Vai ter que ganhar do Vasco. Não sei qual vai ser o time que o Botafogo vai mandar para campo, né, no próximo domingo contra o Vasco, porque, como eu falei, vai jogar na quinta-feira na Argentina e depois vai ter o jogo de volta na outra semana já no Newton Santos, né? Então quer, obviamente, buscar esse título da Recopa. A esperança é que o Botafogo mandar classificado. Não for o Botafogo agora vai ter que realmente correr um dobrado aí contra o Vasco para tentar se classificar para a próxima fase, mas não deixa de ser realmente uma vergonha para o Botafogo, né, Gabriel? A gente está falando aí, se não me engano, de 3 anos, o Botafogo está no seu terceiro ano seguido sem se classificar para a semifinal do Carioca. Então, assim, alguma coisa tem que mudar. Tudo bem, no passado, claro, foi campeão da Libertadores, mas, gente, já estamos já quase em março, Gabriel. Opa, tá me ouvindo? Claro, teve uma pequena oscilação. Deu uma cortada aqui para mim? Estabelecida, pode prosseguir. Show. Né? Então, assim, cadê o técnico do Botafogo? Cadê os reforços que prometeram chegar? Tentou contratar o Bitelo, não conseguiu. Agora está próximo, né, do Santiago Rodrigues, que é um uruguaio que joga no New York City. Então, assim, o Botafogo precisa se reforçar. E, claro, precisa de um técnico, porque exatamente. Esse treinador, com todo respeito ao Carlos Leiria, mas ele não tem a menor condição de treinar o Botafogo no momento. Aliás, a impressão que me passa, Gabriel, é que no momento os jogadores que estão treinando o clube, não é o técnico. Né? Até o Botafogo vem falando sobre isso, a gente viu muitas vezes os jogadores, né, mais cascudos, como Alex Telles e tudo mais, saindo do banco para gesticular. Então, assim, a impressão que fica é que o Botafogo está totalmente sem comando técnico e está dificultando demais o começo de temporada. Claro, né, o Textor falou que o objetivo dele é ser campeão brasileiro da Libertadores, mas tá difícil, né, John? Só uma coisa aqui, e tá atrasado, porque tem mundial esse ano no Botafogo, hein? Pois é, exatamente. Tem Brasil, Copa do Brasil, tem todos os torneios chegando e, cara, hoje o Botafogo dos principais, assim, o que tá mais atrás em termos de desempenho, em termos de elenco, o Botafogo precisa se reforçar e precisa voltar ao seu padrão de jogo. Não dá pra ficar esperando até, enfim, abril, maio não, gente, porque, cara, tá difícil a situação. Ô Gomes, posso falar uma coisa? Claro, deve. Pelo jogo que eu vi do Vasco fazer contra o Flamengo e o Botafogo fazer contra o Flamengo,
Eu acho que o Vasco, se jogar o que jogou contra o Flamengo, ganha desse Botafogo aí, hein? Disse tudo, né? Que é uma partida que a gente vai falar daqui a pouco, no segundo tempo ali, onde o Vasco teve uma melhora significativa, mas no final o Flamengo acabou vencendo aí por 2-0. Mas antes dessa partida, vamos falar agora do Fluminense, que venceu na rodada aí, o Fluminense que também estava pressionadíssimo, acabou vencendo aí o Nova Iguaçu pelo placar de 2-0, abriu o placar logo nos primeiros instantes da partida com o Germán Cano. No segundo tempo ali, a equipe do Nova Iguaçu, eu falei Boa Vista, o Nova Iguaçu acabou tendo mais posse de bola, mas não conseguiu tornar essas efetividades em lances reais. No final do primeiro tempo aí no Canóbio, o atacante uruguaio marcou o primeiro gol com a camisa do Fluminense. O segundo tempo ali foi de um Fluminense administrando o resultado, chegou até algumas oportunidades, uma finalização do John Arias, uma bola na trave do Lima, e no final conseguiu uma vitória importante aí no Maracanã, vencendo o Nova Iguaçu por 2-0. Gabriel, agora eu falei aqui do Botafogo, né? O Botafogo agora tem que vencer e torcer pro Fluminense ser o Bangu, que é o último colocado, já tá rebaixado, ou seja, só para ilustrar o pessoal, a situação do Botafogo é caótica, assim, as chances do Botafogo classificar são muito pequenas, então o Fluminense hoje, que é um time que praticamente estava eliminado desse Carioca, né? O Fluminense que teve um começo de campeonato também terrível, muito complicado, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Volta Redonda, perdeu pro Maricá, pro Sampaio Corrêa também, o Fluminense realmente fazia um péssimo campeonato, conseguiu vencer o Vasco, empatou com o Flamengo, agora vence o Nova Iguaçu e tá ali na briga, tá na quinta colocação, e caso, por exemplo, né, o Vasco não vença o Botafogo, o Fluminense vencendo o Bangu, o Fluminense vai passar o Vasco e pode então se classificar para a próxima fase do Carioca, para a semifinal, né? Então o Fluminense de morto pode aí então se classificar para a semifinal, tá com grandes chances, né? Fez uma excelente partida, talvez o melhor jogo do Fluminense no ano, junto com aquele jogo contra o Vasco também, onde venceu por 2-1, né? Pegou o Nova Iguaçu, que ano passado foi a sensação do Campeonato Carioca, esse ano acabou realmente não conseguindo repetir o que fez no campeonato do ano passado, mas o Fluminense então conseguiu uma grande vitória, teve gol importante do Canóbio, pela primeira vez marcando a camisa do Fluminense, né? O Cano voltou a marcar também, né? É importante para o Cano retomar a confiança, depois de um 23, onde ele foi perfeito, ano passado ele acabou sofrendo muitas lesões, muita dificuldade, agora esse ano está voltando, está fazendo gol, está sendo importante, marcou contra o Vasco, marcou agora contra o Nova Iguaçu novamente. Então, assim, o Fluminense está evoluindo, isso é claro, o time está tendo mais padrão tático, mas muito longe ainda daquele Fluminense que o torcedor tricolor espera ver, né, cara? O Fluminense, como eu falei, né, ano 2023 teve um ano perfeito, né, assim como o Cano, mas ano passado acabou indo muito mal, e isso ainda vê ainda resquícios de traumas, podemos dizer assim, do que deixou nesse elenco do Fluminense do ano passado. Então o Fluminense tendo muita dificuldade em certos aspectos, principalmente a parte defensiva, né? Acho que talvez hoje seja o principal fator negativo desse time do Fluminense, tem muita coisa para melhorar. Claro, a chegada do Canóbio dá uma rejuvenescida, podemos dizer assim, no ataque do Fluminense, né? Porque é um time que eu sempre falei aqui, que eu sempre achei um time com a idade muito avançada, faltam jogadores mais jovens no Fluminense, então a chegada do Canóbio pode ser esse cara que pode ser um pulmão, né? Junto com o John Arias, talvez uma companhia, claro, ele não tem a qualidade que tem o John Arias, mas um jogador que aguenta o tranco, que vai firme nas jogadas também, né? Um jogador que tem bastante força, então o Fluminense precisava de um jogador desse jeito, marcou um gol também, então foi importante. Agora vamos ver a última rodada, né? Como eu falei, o Fluminense enfrenta o Bangu, se vencer e torcendo com o tropeço de Vasco ou Madureira, o Fluminense classifica então para a semifinal do Campeonato Carioca, e o Fluminense então tá vivo e pode sim disputar a semifinal, Gabriel. O time que tá praticamente eliminado, vai conseguir, quem sabe, chegar na semifinal do estadual aí. Vitória aí de suma importância do Fluminense nessa rodada aí, vencendo o Nova Iguaçu no momento certo da competição por 2-0. Agora vamos falar do Clássico Carioca, entre Flamengo e Vasco da Gama. Primeiro tempo onde a equipe do Flamengo foi predominante, criou as principais ações da partida, abriu o placar aí ainda no primeiro tempo, destacando aí para vocês em primeira mão a equipe do Flamengo com um gol marcado pelo Bruno Henrique. Ainda no finalzinho da partida do primeiro tempo, o Gonçalo Plata chegou a marcar um gol que estava anulado. Na volta do segundo tempo, o Vasco até ali aos 20 minutos do segundo tempo dominou as ações da partida, teve a oportunidade, uma finalização de Tietchan de fora da área, uma cabeçada na trave do Verratti, mas a superioridade da equipe do Flamengo é muito grande, que no final da partida o Everton Cebolinha marcou um golaço e concretizou assim a vitória do Flamengo diante da equipe do Vasco por 2-0. E eu também já te faço, dentro da sua análise, Gabriel, uma pergunta, uma afirmação, né? Se você quiser comentar sobre essa afirmação também, é algo muito pertinente, porque o Flamengo, a estratégia do Flamengo comparada aos 4 grandes do futebol carioca, é a única que deu certo, né? Começou ali com um time alternativo, conseguiu ali resultados interessantes, depois na volta do time principal teve um alto rendimento e já se classificando para a semifinal do Campeonato Carioca e na primeira colocação aí da primeira fase. Gabriel, o Flamengo realmente é aquilo, né, cara? Pra mim, hoje, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Você tem, acho que, peças assim que... você olha pro banco, por exemplo, né? O Flamengo no sábado precisou mexer, entrou o Luiz Araújo, Cebolinha,
entrou o Ala, isso estava assim, o Gerson, né? Tava o De La Cruz no banco, cara, é muita opção, né? O Flamengo tem realmente um time com muitos jogadores que possam realmente entrar e mudar a partida, que foi o que aconteceu nesse jogo contra o Vasco. Você disse muito bem, o primeiro tempo de muito domínio no Flamengo, o Vasco teve muita dificuldade, o Vasco não saiu do meio campo, o Vasco deu uma finalização pro primeiro tempo inteiro, um chute bizonho, né? Um time que tem Coutinho, que tem Verratti, que tem Payet, que tem boas peças, mas não conseguiu criar quase nada no primeiro tempo. O Flamengo foi muito superior, teve o pênalti, o Bruno Henrique bateu muito bem, marcou mais uma vez em clássicos, né? E que adora fazer gol em clássicos. Se eu não me engano, acho que foi o gol número 8 contra o Vasco, né? Em 6 anos de clube aí com a camisa do Flamengo. Então, cara, é um cara realmente decisivo que a torcida do Flamengo gosta demais, né? E bateu muito bem o pênalti. O Jorge Jardim até acertou o canto, mas a cobrança foi forte, ficou difícil pro goleirão do Vasco. E logo após o gol, o Flamengo manteve o ritmo, teve o gol do Plata, né? Que foi corretamente anulado por conta de impedimento. Lembrando que o Flamengo também tá, como eu falei, tá. Opa, tá vindo ainda? Para quem nos acompanha, a gente teve uma pequena oscilação na conexão do nosso comentarista Gabriel Santos. Assim que for retomada, ele volta a concluir sua análise sobre essa vitória da equipe do Flamengo. Johnny, você quer falar alguma coisa aí sobre esse clássico carioca? Grande vitória do Flamengo diante da equipe do Vasco? Eu vi o Vasco, o Gomes, com um jogo diferente que ele fez naquele 4-1 do ano passado contra o próprio Flamengo, né? Jogou um pouco melhor. Opa! Teve alguns jogadores que deu certinho no time do Vasco, que foi o Tietê, né? O Tietê vem jogando bem pelo time do Vasco, só que pegou um Flamengo, né? Um Flamengo desse aí não tem como o Vasco vencer hoje. Concordo com o Santos, que é o melhor elenco do Brasil e não viu a cor da bola no primeiro tempo o time do Vasco, apesar de o segundo tempo ter melhorado, mas também tem algumas peças do Flamengo que deu uma cansada no segundo tempo ali também, por isso que ficou um pouco o jogo aberto pro Vasco, mas 2-0 foi justamente o resultado do Flamengo. Parabéns, venceu bem. E falo para você, vai ser campeão carioca, hein? Não tem como tirar o título do Flamengo, não. Eu concordo com isso, que a conexão dele foi restabelecida, portanto o Gabriel Opa! pode prosseguir com a sua análise. Não, então, o que eu tava falando, né? O Flamengo ainda contou com alguns desfalques pra esse jogo, né? Tá sem lateral esquerdo, porque aí o Alexandre machucou, o Ayrton também tá com dor no joelho, então tem que jogar o Varela, né? Improvisado. O Gerson também estava expulso, o De La Cruz também foi poupado. Enfim, o Flamengo com 3, 4 desfalques, né? Então, mesmo assim, conseguiu jogar muito bem o Flamengo. O Léo Ortiz também estava no banco. E o segundo tempo foi interessante porque logo quando começou o segundo tempo, o Vasco deu uma melhora significativa, né? É verdade. O Vasco teve chance para empatar o jogo. Depois de ter feito um primeiro tempo muito ruim, o Vasco voltou com outra postura do intervalo. Teve bola na trave do Verratti, que talvez foi a grande chance da equipe Cruz Maltina no jogo. E aí, cara, eu acho que eu boto muito isso na conta do Everton Araújo, que é um jogador do Flamengo jovem, jogador promissor, mas que estava fazendo uma partida terrível, Gabriel. Ele recebia a bola e perdeu umas 3, 4 bolas que geraram contra-ataques pro Vasco. Aí, a partir do momento que o Felipe Luiz tira o Everton Araújo, coloca o Alan no meio campo e coloca também o Cebolinha, o Flamengo amarra o jogo novamente, consegue tranquilizar as ações, e com isso o Vasco não teve mais chance a partir dali, e não é à toa que o Flamengo foi no contra-ataque, numa excelente jogada do Wesley. O Everton Cebolinha marcou um digno golaço, né? Um golaço, realmente, o primeiro gol dele depois, né, de lesão, e desse ano também, obviamente, marcou realmente aí um gol que deu números finais, 2-0 o Flamengo. No final, até o Flamengo teve chance de fazer o terceiro com o Matheus Gonçalves, teve também o princípio de confusão ali, que o Wesley tocou a bola, olhou para um lado, enfim, tocou de letra também, o Coutinho não gostou, mas o que importa é que no final das contas o Flamengo venceu o Vasco por 2-0, se classificou, né, Gabriel, e tá ali com 20 pontos na primeira colocação, e tá muito próximo aí, então, de conquistar mais um título, que seria primeiro, obviamente, a Taça Guanabara, né? Taça Guanabara, para quem não sabe, é o campeão da classificação geral ali, quem fica em primeiro entre os 12 melhores na primeira fase. O Flamengo, então, tá uma vitória de conquistar a Taça Guanabara mais uma vez em sua história, e também tá uma vitória de classificar na primeira posição e ter direito aí a jogar por 2 empates, né, na semifinal, né? O Volta Redonda, o segundo colocado com 20 pontos, também está classificado, né? O Volta Redonda aí que está na Série B do Brasileirão, fazendo uma grande campanha no Carioca, né? Venceu, por exemplo, o Botafogo, venceu o Fluminense também, né? Então chegando muito bem aí também. E o Madureira, cara, caso o Madureira vença o último jogo, que é contra o Nova Iguaçu, Gabriel, o Madureira também vai se classificar para a semifinal. E aí com isso teremos aí 2 grandes ficando de fora. Então o Volta Redonda já tá na semifinal, deixando aí pelo menos um grande de fora. E se caso o Madureira vence, então com isso, ou Fluminense, ou Vasco, Botafogo, desses 3, apenas um vai se classificar para a semifinal. E há ainda a possibilidade, Gabriel, remota, tudo bem, né? Mas de ser eliminado os 3. Caso o Fluminense não vença o Bangu
né? E o Vasco e o Botafogo empatam, o Sampaio Corrêa e o Nova Iguaçu podem passar também aí. Com isso, podemos ter só o Flamengo de grande na semifinal. Há essa chance também, cara. Já pensou? Que doideira tá esse campeonato carioca. Ô, Frank, só uma pergunta aqui para você. O que você viu do Vasco Opa, claro. do ano passado com o Vasco de Carilli esse ano? E o Flamengo, será que, se possível, vender o Gerson? Quem que contrataria no lugar dele? Cara, eu falar do Vasco, né? O Vasco cara, é aquilo. O torcedor do Vasco tá desesperado, essa que é a verdade, né? O Vasco vive um momento, aliás, vem vivendo um momento conturbado aí para mais de 10 anos, né? Talvez ali o único ano que o Vasco realmente teve bons momentos foi em 2018, onde chegou a disputar a Libertadores, mas logo depois já voltou a ser rebaixado 2 anos em seguida, 2 anos depois de 2020, passou anos na Série B, enfim. A torcida vascaína está muito chateada com a equipe, né? Principalmente com o presidente Pedrinho, né? Porque é um cara que é muito identificado com o Vasco, né? Criado na base do Vasco, foi jogador, ídolo, campeão com a equipe Cruz Maltina, mas, né, que vem assumir o mandato do clube e não vem fazendo um bom mandato, segundo aí muitos torcedores. Está todo mundo meio que revoltado, né? Tem a situação da SAF também, a 7-7 não deu certo, o Vasco agora está em negociações, inclusive negociações com o Grego, né? Que é dono também do Nottingham Forest e do Olympiacos, né? Que são 2 clubes da Europa de até grande escalão. Mas, assim, cara, é verdade que você olha pro time do Vasco e você não vê nada. Claro, você tem o Coutinho, mas o Coutinho tá muito mal, não consegue ser mais aquele jogador que era no Liverpool, principalmente, né? Até no Barcelona o Coutinho não foi bem, se a gente for lembrar, né? Isso há 4, 5 anos atrás, né? No Bayern de Munique também até teve bons momentos. Pois é, ele não vai resolver nada sozinho, né, Johnny? Então, ele nunca foi esse cara, essa que é a verdade. Então o Vasco não dá para depender só dele. O Verratti joga sozinho também, coitado. A bola, quando chega na área, ele é um cara que tem condições de fazer um belo gol de cabeça, de finalizar pro gol, mas se a bola não chega, ele fica um jogador nulo dentro de campo. Essa que é a verdade, não tem pontas com habilidade. Você olha pro Flamengo, olha só, Johnny, o Flamengo tem Luiz Araújo, Cebolinha, Plata, Michael, Bruno Henrique, pelo menos 5 jogadores que podem jogar, né, no lado do campo. O Vasco não tem ninguém. Sabe, o time do Vasco você vai botar quem ali na ponta? Tinha o Adson, né, mas, enfim, tá machucado. Então não tem muitos jogadores. O Vasco está muito mal nessa parte do campo. A defesa do Vasco também segue sendo um ponto muito fraco. O João Vitor, para mim, um péssimo zagueiro. O Léo Pelé foi embora, mas também um cara que dificultava demais o Vasco. E aí combinou com a contratação do que também, convenhamos, é um técnico que não tem mais, talvez, mercado hoje em clube como o tamanho do Vasco. Fez até um bom trabalho no passado com o Santos, na Série B, mas a torcida do Santos já estava detestando ele. Então acho que é um cara que não deve ficar muito tempo no Vasco, essa que é a verdade. Então, eu acho que deve durar 1 ou 2 meses aí. O Vasco não deve fazer um bom início de Campeonato Brasileiro. Não tem verba para contratar. A situação é desesperadora. Essa que é a verdade. Vamos ver. O torcedor do Vasco está machucado. Está realmente difícil para o torcedor vascaíno. Mas é a esperança última que morre, né? Vamos ver se o Vasco consegue aí, talvez no meio do ano, vender, conseguir uma SAF nova e consiga aí voltar a ter um time de competitivo, porque tá difícil, Guilherme. Até porque se você for ver ano passado, o Vasco teve bons momentos. Chegou até semifinal da Copa do Brasil, né? Vale lembrar isso. Quase classificou para a final. Quase tivemos um Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil, por pouco, né? Por coisa pouca. Um gol do Hulk de fora da área que decidiu a semifinal. Então, assim, esse ano a tendência é que o Vasco realmente passe mais um ano complicado. Já falando do Flamengo, cara, o Flamengo emitiu uma nota ontem, né? Você tocou nesse assunto do Gerson, dizendo que tem alguns jogadores que são considerados inegociáveis pela diretoria. Que nessa lista estaria principalmente o Wesley, o Gerson, o Arrascaeta, o De La Cruz, né? E o Bruno Henrique. Saíram os 5 jogadores aí que a diretoria fala que não vende por preço nenhum. Então acho difícil o Flamengo vender o Gerson hoje, para dizer quase impossível, lembrando que o atleta tem contrato até 2027, é um jogador ativo do clube, né, capitão do Flamengo, ídolo da torcida, tem uma identificação enorme com a torcida do Flamengo, mas caso realmente saia o Gerson aí, o Flamengo vai ter que ir no mercado, eu acho difícil, né, o pai do Gerson até foi aí nas redes sociais falar que o Gerson merecia uma valorização salarial, mas é aquilo, né, o cara assinou o contrato e tem o contrato até daqui mais 2 anos, então não tem como negociar agora uma renovação de contrato querendo mais dinheiro, né? E a proposta que chegou do Zenit, vai falar sobre isso um pouquinho depois, é de apenas 18 milhões de euros. O Flamengo nunca que vai vender por esse valor. E lembrando também que tem o histórico do Flamengo com o Zenit. O Flamengo chegou a negociar com o Paulinho, né? Com o Claudinho, com o Endel. O Zenit enrolou o Flamengo. O Palmeiras passou por isso também recentemente com o Claudinho, né? Então, o Zenit é um clube muito complicado. Acho que a chance do Flamengo vender o Gerson pro Zenit, acho que é de 1000% para baixo, Johnny. E tem uma coisa, o Gerson também é um jogador que hoje lidera esse time do Flamengo. E outra coisa, se eu fosse o Gerson, eu ficaria no Flamengo, porque o Flamengo tem um Gerson e o Zenit não tá. Aí não tem como, não. Acho que o
pai do Gerson que pediu um aumento salarial aí, foi o que você disse aí? Aí ele pediu um aumento Foi salarial isso exatamente por causa da proposta dele. Exatamente por causa da proposta, mas eu acho que merece, se for sair do Flamengo, merece um time, com todo respeito aos Zenit, merece um time muito melhor que o Zenit. Mas assim, ô Johnny, a informação que eu tenho aqui é que ele fica pelo menos até dezembro. Isso aí já tá acertado aí com o Flamengo, né? E aí essa proposta do Zenit seria até para tentar valorizar o passe do Gerson, podemos dizer assim, né? Então, pelo menos acho que até dezembro ele fica, até o Mundial. Ninguém vai sair desse time do Flamengo, isso é fato, né? O único que saiu foi o Alcaraz aí, e o Flamengo vai com esse time também, vai ter um baita de um reforço, né? Talvez aí já em março, em abril, que vai ser o Pedro, né? Talvez vai ser o maior reforço do Flamengo no ano. O Pedro chegando, e conseguindo já voltar aí no nível que ele estava no ano passado, que é difícil, claro, mas pelo menos chegar um pouquinho que ele estava jogando no ano passado, esse time do Flamengo vai ficar difícil de ser batido, cara. Dupla de comentaristas italianíssima sobre a equipe do Flamengo aqui no Connect Sport. Bom, vamos seguir aqui o nosso programa, dando uma pausa no assunto futebol, porque a gente tem que destacar diversas notícias no Minuto Olímpico com o Gabriel Sanches. Tem destaque aí para o Ítalo Ferreira conquistando o título no surf na etapa de Abu Dhabi, destaque para o João Fonseca conquistando um grande título no tênis no ATP da Argentina e muitas outras notícias muito interessantes para vocês neste momento no quadro Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Eu falo agora do Minuto Olímpico, quadro, eu trago tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Começar falando dele, Ítalo Ferreira. Com uma campanha irretocável em Abu Dhabi, Ítalo Ferreira conquistou pela primeira vez na carreira um título em uma piscina de ondas, né? Lembrando que essa é uma piscina que faz ondas, então não é o mar, podemos dizer assim, né? Nesse domingo, então, o campeão olímpico mundial enfrentou o surfista da Indonésia, Rio Waida, na decisão da segunda etapa do Circuito Mundial de Surf nos Emirados Árabes Unidos, e derrotou o adversário com um somatório alto de 17,27, combinado de 8,67 e 8,60. Com o título, o Brabo garantiu o primeiro lugar no ranking da WSL. Caitlin Simmers foi campeã, então, do feminino. Vamos mudar de assunto, vamos falar de judô. O Brasil garantiu nesse domingo 2 medalhas de prata no Grande Slam de Judô de Baku, no Azerbaijão. No segundo lugar ficou com Leonardo Gonçalves na categoria até 100 quilos e com Marcelo Gomes na categoria que subiu o pódio pela primeira vez na carreira. Leonardo foi cabeça de chave para chegar à final, venceu o russo Mukharmed Alimataev com uma chave de braço, depois bateu Niaz Bilalov, também da Rússia, por submissão por estrangulamento, com pódio garantido na final. Sofreu o ipom do Arai Dota, do Japão, com 10 segundos de combate para faturar a medalha de prata. Com a conquista, Leonardo Gonçalves agora tem 2 medalhas seguidas no circuito mundial de judô, já que além de Baku, ele também medalhou em Paris no início de fevereiro. Agora vamos falar então sobre tênis, ele mesmo, João Fonseca. O dia 16 de fevereiro de 2025 vai ficar marcado na história do esporte brasileiro e também na vida de João Fonseca. Depois de faturar o ATP de Buenos Aires em cima do argentino Francisco Cerúndolo por 2-7-1 com parciais de 6-4, aliás, por 2-7-0, né, com parciais de 6-4 e 7-6, o jovem talento falou sobre o momento que está vivendo e admitiu que parece um sonho, né? Muito festejado pelos brasileiros presentes na arena em Buenos Aires. O tenista número 1 do Brasil agradeceu o apoio da torcida e avisou que a sua equipe está preparada para buscar uma meta ainda maior. Lembrando então que o João Fonseca, com 18 anos de idade, se torna o brasileiro mais jovem a conquistar um título de ATP, né, no circuito mundial de tênis aí. É impressionante realmente o que esse garoto vem fazendo, já número 68 do mundo agora, o João Fonseca, né? Ele que chegou no ano passado com o número 624 do mundo, em um ano então ele subiu aí praticamente 600 posições e está muito próximo aí de se tornar com certeza já um ídolo no esporte brasileiro com apenas 18 anos. Lembrando que amanhã o João já volta às quadras para jogar aqui no Rio Open, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que já começou hoje, né, o Rio Open com muitos brasileiros. Tem aí o Felipe Merigeni, tem também o Thiago Monteiro, tem o Gustavo Reide, tem também o Thiago Seboit-Wild e também o João Fonseca, que estreia amanhã contra o francês Muller. Olha só como é que é a loucura o calendário do tênis. A gente fala do calendário do futebol brasileiro, né? Mas o calendário do tênis também é uma loucura. O João jogou ontem em Buenos Aires, já joga amanhã nesse calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro e vai em busca também agora do título que seguiu o ATP 500. O que ele venceu o Buenos Aires é o ATP 250, que vale 250 pontos no ranking. Aí tem o ATP 500, que vale 500 pontos, o 1000 e assim por diante. Também tem o Grand Slam, que vale 2.500 pontos. Então o João conquistando seu primeiro título de nível ATP. Foi o primeiro brasileiro a conquistar esse tipo de campeonato desde Thiago Seboit-Wild lá em 2020, ou seja, 5 anos depois o Brasil volta a conquistar um título, né, no masculino. Obviamente que a gente tem a Bia no feminino, a gente não pode esquecer, né, a Bia que foi campeã no passado do WTA 500 em Seul, na Coreia do Sul. Então o João Fonseca fazendo história para o tênis masculino brasileiro e já voltando às quadras amanhã
para jogar no Rio Open. Vamos continuar falando de tênis, falar agora da dupla Marcelo Melo e Rafael Mates, né, que foram vice-campeões do ATP 250 também de Buenos Aires. Né? Nesse domingo, os brasileiros lutaram, mas foram aí vencidos no super tie-break na final do torneio de duplas no sábado argentino, diante do argentino Guido Andreozzi e do francês Theo Arribagé. Melo e Matos foram superados por 7-5, 4-6 e 10-7. Agora falar de vôlei, decisão e título de virada. Após sair atrás do placar com 2 sets de vantagem, o Minas venceu o Joinville por 3-2 na Arena Multiuso de São José, na Grande Florianópolis. Com a vitória, o Minas chegou ao bicampeonato da competição. O Barueri derrotou o Mackenzie por 3-0 na noite neste sábado no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, pela Superliga Feminina. As parciais foram de 25-19, 25-19, 27-29 e 25-22. Agora falar sobre NBA. Nesse final de semana a gente teve o All-Star Game da NBA e também tivemos aí o torneio de enterradas, e Mac McClung conquistou nesse sábado o tricampeonato de concursos de enterrada do All-Star Game da NBA. O jogador do Orlando Magic é o primeiro da história a conquistar 3 títulos seguidos das enterradas e apenas o segundo tricampeão, igualando o Nate Robinson. O ala de 26 anos conseguiu 4 notas perfeitas de 50 pontos para faturar o concurso de 2025, incluindo uma enterrada saltando sobre um carro, e de quebra ainda faturou ainda $100 mil. Que beleza, hein? Parabéns aí ao Mac McClung. Agora falar sobre... Olha aí, tênis, mais uma vez voltando a falar sobre esse esporte que a gente tanto gosta. O atual número 1 do mundo, Yannick Sinner, foi suspenso por 3 meses por doping. A Agência Mundial Antidoping, a WADA, na sigla em inglês, anunciou nesta manhã desse sábado 15, né, que o tenista italiano foi considerado parcialmente culpado pelos erros da equipe dele. A entidade, no entanto, apontou que não houve intenção do líder do ranking de obter vantagem esportiva. Sinner aceitou a decisão e não vai recorrer ao CAS. Com isso, ele fica aí até maio, mas vai dar tempo de voltar a disputar o torneio Roland Garros, né, que acontece em maio, lá na França. Essa decisão tomou muita realmente polêmica no mundo do tênis. Muitos jogadores se posicionaram contra essa suspensão, dizendo que teria que ser muito maior, né? Enfim. Mas está então o Yannick Sinner vai ficar 3 meses afastado. Vai falar sobre esqui cross. O rondoniense Christian Ribeiro, de 22 anos, conquistou a medalha de bronze na prova de 20 km da etapa de Mundial de Ski Country disputada em Toblach, na Itália. Com o resultado, o Brasil encerra o evento com uma prata e 2 bronzes. Né? Christian obteve a terceira colocação com o tempo de 1 hora, 2 minutos e 52 segundos. A medalha de ouro foi para o chinês Mao Zhongyou, que completou o circuito em 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. A prata ficou com Bai Pavlo com 1 hora, 2 minutos e 14 segundos. Agora falar de slalom. Neste domingo, em Saalbach, na Austrália, Lucas Pinheiro Braten superou a própria marca com a 13ª colocação na prova de slalom e estabeleceu um novo recorde para o desempenho brasileiro no Mundial de Esqui Alpino. Ele havia sido 14º na prova de slalom gigante. O recorde segue sendo de Isabel Clark, 12º de snowboard em cross no Mundial em 2001. Entre os homens, Lucas é o que detém os melhores resultados. Apesar disso, o esquiador de 25 anos prometeu buscar voos ainda mais altos. Vamos ver, tomarei, lembrando que ano que vem vamos ter aí as Olimpíadas de Inverno, né, que vai acontecer na Itália. Agora falar sobre Caio Bonfim, né, o nosso marchador atlético, né, começou a temporada em 2025 no pódio. O medalhista olímpico ficou com o 3º lugar na categoria de Open, Campeonato Japonês de Marcha Atlética de 20 km, nesse domingo em Kobe. O brasileiro fez 1 hora, 17 minutos e 37 segundos, atualizando assim o recorde brasileiro, que claro, já era dele. Então tá aí. Muito legal o Caio Bonfim começando a temporada muito bem. Obrigado. Para finalizar, vamos falar então de NBB. Nesse final de semana tivemos aí 5 jogos. O líder, Minas, encarou o Pinheiros e venceu por 70-59. O Flamengo, segundo colocado, venceu a Unifacisa por 85-71. O Flamengo está de técnico novo, hein? Vale a pena lembrar, Sérgio Hernandes aí, então assumiu o lugar no comando aí do que estava até então com Gustavo Deconte. Já o Botafogo, que era o último colocado, venceu o Pato Basquete e deixou então a última colocação. Já o Franca conseguiu a vitória para lavar a alma, venceu o São José aí por 105-68 e conseguiu voltar a vencer aí depois de um péssimo Super 8. Já o Bauru venceu o Corinthians por 74-64, também se mantém ali entre os 8 primeiros colocados. Esse então foi o nosso Minuto Olímpico de hoje e na quarta a gente volta com tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Contigo, meu amigo. É isso aí, meus amigos. O Conect Sport de hoje é recheado de muita informação e vamos juntos seguindo agora para falarmos da segunda parte dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Dessa vez destacando aí, dando um ênfase ao Campeonato Mineiro e também ao Campeonato Gaúcho. Destacando aqui para vocês em primeira mão os resultados aqui para vocês pelo Campeonato Gaúcho, 8ª rodada. O Ipiranga foi derrotado para o Grêmio fora de casa, em casa pelo placar de 1-0. O Internacional superou a equipe do Monson por 2-0 e o Juventude venceu o Pelotas por 3-2. Com
isso, já temos as semifinais decididas. Vale destacar para vocês que o Caxias aí vai enfrentar a equipe do Internacional e o Juventude mede forças contra o Grêmio pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Já pelo Campeonato Mineiro, semifinal, o jogo de ida ocorreu esse final de semana. Destaque para a vitória do Atlético Mineiro, grande vitória da equipe mineira, vencendo aí a equipe da Tombense por 2-0. A Tombense, nosso querido Johnny Pereira, que deve estar triste com essa derrota, e destacando o empate entre Cruzeiro e América Mineiro pelo placar de 1-1. Vamos falar primeiro sobre Atlético Mineiro e Tombense. Pode falar. Não, só perguntar pro Johnny. Eu quero saber se tem jogo do Juventude. Saudade de ver o Johnny falando do Juventude. Ah, legal, bacana. Pior que eu nem acompanhei o jogo do Juventude aí. Deixa chegar o brasileiro. Enfim, falando desse Atlético Mineiro que enfrentou o Tombense, e teve aí um jogo no primeiro tempo um pouco complicado, né? Tombense que deu uma complicação para o Atlético Mineiro no primeiro tempo, mas o Atlético conseguiu 1-0 no comecinho do jogo, né? Fazendo com o Hulk fazendo 1-0. Aí a Tombense, depois desse pênalti, não apareceu mais no jogo, só deu Atlético. Só que como o Atlético peca muito na finalização, perde muitos gols esse time do Atlético, mas tá um time interessante esse ano, o time do Atlético Mineiro, tá um pouco melhor do que o ano passado. O Coelho, que era do Atlético Paranaense, fez um bom jogo. O Atlético que promoveu a estreia do Rony nesse jogo, que também foi aquele cara que não fez muita coisa, né? Porque pelo tempo que entrou, não jogou muito bem, porque só foi o primeiro jogo. Claro que ele ainda tem muito que adaptar nesse time do Atlético Mineiro, mas a hora que ele entrou, o Atlético já estava vencendo por 1-0. E o Hulk também fez um golaço de falta, né? Golaço, ultrapassando o Neymar, 439 gols, se eu não me engano, ele fez, né? Pode me consertar, corrigir aí os Sanches e Gomes aí. Ultrapassou o Neymar, só que o Neymar no final de semana fez o gol também. Os dois estão com 479 gols, são os tinha maiores artilheiros em agora o Neymar atividade tá na frente, né? Neymar empatou ontem. O Neymar tá na frente que passou no final de semana, Enfim, aí, e grande vitória do Atlético Mineiro. Agora o Atlético Mineiro joga no sábado, às 7 da noite, na casa da Tombense, né? Então, para decidir, já vai com a vantagem de 2-0 para essa partida na casa do Tombense. Acho que o Galo tá na final, hein? E abre o olho que pode ser campeão, hein? O Cruzeiro que tem um elenco bom aí, hein? Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Eu sei que tá fora até do script, porque o Sanches não ia analisar muito essa questão do campeonato estadual, mas eu vou fazer uma pergunta porque tá aparecendo o Cruzeiro. Vou fazer primeiro a pergunta pro Johnny e depois passo pro Sanches. Na sua opinião, para vocês, por que o Cruzeiro ainda não engrenou? A gente vê que o Léo Jardim assumiu a equipe vinha de derrota, agora vem de empate. Tudo bem que é um início de trabalho, mas a gente vê que o Cruzeiro montou um grande elenco no papel, mas esse início de 2025 até o momento a equipe não tá convencendo. Falas do Gabigol, a saída do jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro ontem. Tivemos 3 treinadores em 2 meses. Essa é a fase do Cruzeiro, hein? Teve 3 treinadores. O Diniz, manteve o Diniz. Por que não mandou o Diniz embora antes de começar o ano? Então foi errado aí já, né, o Gomes? Responde aí, chefe. Cara, assim, o Cruzeiro eu acho que fez boas contratações, mas, claro, manteve o Diniz, que foi, eu acho que um bizonho, né? Porque o final de ano do Diniz foi patético, né? Chegando ali a semifinal, né, a final da Sul-Americana, onde ele conseguiu chegar, onde fez uma péssima final. O Cruzeiro foi extremamente dominado pelo Racing. Tirando isso, a equipe do Cruzeiro fez um final de ano terrível. Ficou de fora da Libertadores, manteve o Diniz e agora está tendo que correr atrás do prejuízo. Trouxe ele Gabigol, trouxe Dudu, mas são jogadores que, com todo respeito, claro, vão fazer diferença, mas os jogadores já o Gabigol, ano passado, estava muito mal no Flamengo. Claro, tá até fazendo gols, né, Johnny? Tá com 5 gols aí em 6 jogos pelo Cruzeiro, mais 4 de pênalti. Então, assim, é complicado, né, cara? O Dudu também marcou um gol até agora. Pois é, a defesa do Cruzeiro também ainda não tem aquela confiança que eu acho que o Fabrício Bruno, eu sempre falei aqui, eu acho ele um zagueiro de baixo nível, médio nível para baixo. Eu não gosto do Fabrício Bruno, eu acho um cara que não tem saída de bola zero. A única forte dele é a velocidade. Bola aérea para ele, para mim, eu acho fraco dele, sempre falei isso. Não sei como ele chegou na seleção brasileira, para falar bem a verdade.
Então, assim, o Cruzeiro ainda tem algumas carências, podemos dizer assim. Vamos ver, cara. É claro, tem início de trabalho, já tá correndo o risco de ficar de fora da final do estadual, já seria uma tragédia pro Cruzeiro nesse início de ano, porque o Cruzeiro quer voltar a ser campeão mineiro, né? No ano passado perdeu a final pro Galo, no ano retrasado também. Então, cara, vamos ver. O Cruzeiro agora tem que, primeiro, passar essa semifinal da América jogando fora de casa, chegar na final contra o Galo e tentar buscar esse título, porque senão vai vir muita pressão aí pela frente, Gabriel. Bom, vamos seguir então. Quer destacar alguma coisa, Johnny? Parei que você queria falar? Pode falar. Peraí, só quero falar sobre esse jogo contra o América Mineiro aqui, ó. Cruzeiro, no primeiro tempo, ele jogou um jogo até interessantíssimo de se jogar pelo elenco que o Cruzeiro tem. Mas no segundo tempo, o América fala assim, não amassou o Cruzeiro, porque o América só não fez o gol da virada porque os jogadores do América Mineiro perderam muito gol. Mas se o Cruzeiro não abriu o olho no Independente, no jogo da volta, no sábado, que acontece às 4h30, não sei não se o Cruzeiro passa do América Mineiro, porque esse time do América Mineiro, apesar de estar na Série B... Parece que o time cansou, né, Johnny? Exatamente. Mas esse time do América Mineiro não é um time ruim, não. Gostei de ver, porque ele jogou contra o Atlético Mineiro, empatou, e agora empatou contra o Cruzeiro. É um time que pode até ser campeão mineiro. Não tô louco, não. Pode ser campeão mineiro, sim. Isso não? Tão bem ser campeão mineiro aí com o nosso querido Johnny. Já pensou? Já pensou? Bom, vamos seguir aqui o Connect Sport. Falamos agora para falarmos do futebol internacional, as principais ligas europeias. Temos grandes jogos aí para frisarmos neste momento para quem nos acompanha. Vamos começar falando aí da Premier League, 25ª rodada. O Brighton vencendo aí o Chelsea pelo placar de 3-0, destacando também a vitória do Arsenal diante do Leicester City por 2-0 e a goleada do Manchester City. Destaque para essa partida o Omar Marmoush, que chegou recentemente à equipe do Manchester City, marcando um hat-trick nessa partida. E o City goleando o Newcastle por 4-0. O Liverpool venceu o Wolverhampton por 2-1 e o Tottenham venceu aí o Manchester United por 1-0. Pela Série A, o campeonato italiano, 25ª rodada, o Napoli empatou com a Lazio por 2-2, destacando aí que o Milan venceu o Verona por 1-0, o Parma venceu a Roma por 1-0 e a Juventus, no grande jogo da rodada, superou a Inter de Milão por 1-0. Pela Bundesliga, 22ª rodada, o Bochum venceu aí a equipe do Borussia Dortmund por 2-0. Tivemos um empate entre o confronto direto pela liderança, Bayern enfrentando o Bayer Leverkusen, empatando pelo placar de 0-0. Destaque pela La Liga, 24ª rodada, o Osasuna empatou com o Real Madrid por 1-1, o Atlético de Madrid empatou com o Celta de Vigo por 1-1 e o Barcelona vai vencer o Rayo Vallecano por 1-0, gol de Robert Lewandowski. Pela Ligue 1, campeonato francês, 22ª rodada, o PSG venceu o Toulouse por 1-0 e pela Liga de Portugal, o Sport acabou empatando com o Arouca por 2-2. Essa partida aí teve um golaço contra aí do goleiro do Sport, hein? Que lance! E destacando aí a vitória do Porto diante do Farense por 1-0 e o Benfica superando o Santa Clara também pelo placar de 1-0. Gabriel, quantos jogos tivemos aí nesse futebol internacional, né? Começar falando então do jogo entre Real Madrid... Opa, fala. Você acha que o Liverpool já é campeão da Premier League? Cara, assim, tá bem próximo, né? O Liverpool fazendo uma grande campanha até agora, tá difícil tirar pontos do Liverpool, conseguir mais uma grande vitória. É um time muito bem treinado pelo Arne Slot, né, que chegou esse ano, mas parece que tá no Liverpool. Aliás, nem parece que o Klopp saiu, podemos dizer assim, né? O Liverpool manteve o alto nível que vinha mostrando nos últimos 10 anos aí, jogando muito bem com o Klopp. E, cara, tá próximo. O título pode chegar, o City esse ano não vai chegar. Hoje, talvez, o único concorrente do Liverpool é o Arsenal. Mesmo assim, o Arsenal é um time que não dá nunca para confiar. Essa que é a verdade. Então, meus anos apostando no Arsenal me disseram isso, que não dá para confiar no Arsenal em nenhuma hipótese. Então, eu confesso que o Liverpool tá muito próximo aí de conquistar o título inglês e vai ser bem legal e vai coroar uma grande temporada, né, Johnny? Que o Liverpool esse ano vem jogando demais, né? Aliás, esse ano passado, né? Porque começou no ano passado a temporada, vem mantendo o nível, tá bem também na Champions League, tá na final da Copa da Liga, vai jogar contra o Newcastle agora, então pode ter vir, quem sabe, uma tríplice coroa esse ano. Não ficaria surpreso caso isso aconteça lá em Liverpool, não, porque o time tá jogando demais e tá realmente merecendo todos os elogios, né? E vamos ver como é que vai chegar aí até o final. Agora falar então um pouquinho do jogo do Real Madrid, né? O Real Madrid pegou o Osasuna, fez 1-0. O que foi a arbitragem nesse jogo do Real Madrid? Foi assim uma coisa, pelo amor de Deus, foi um dos maiores assaltos que eu vi em todos meus anos futebolísticos que eu assisto realmente aí, esse esporte que a gente ama tanto que é o futebol. Cara, o juizão lá dessa partida sonegou 3 pênaltis pro Real Madrid, 2 em cima do Vinícius Júnior e 1 em cima do Bellingham.
expulsou o Bellingham, que até agora ninguém sabe por que expulsou o Bellingham. Então, assim, deu um pênalti pro Osasuna, que pra mim não foi pênalti. Então, cara, foi realmente uma atuação aí muito legal de ver aí do juizão da partida, que foi determinante pro empate do Real Madrid. Claro, o Real Madrid também perdeu muitos gols, o Vinícius Júnior perdeu aí 3 gols, cara, que poderiam ter definido a partida antes mesmo da expulsão do Bellingham. O Mbappé também perdeu gol, mas o Real veio se complicando aí. Já são 3 jogos sem vencer no Campeonato Espanhol, perdeu pro Espanhol, empatou com o Atlético, agora empata também com o Osasuna e vai se complicando. E o Barcelona, que, né, caso acho que já venceu hoje, né, já assumiu a liderança novamente da competição e agora vai ter que remar mais uma vez para voltar à liderança aqui pro Real Madrid. Já no Campeonato Inglês, voltando, né, quero falar do City também, o City que conseguiu uma grande vitória sobre o Newcastle por 4-0, jogou muito bem o Manchester City. E o Marmoush, né, será que surgiu mais o egípcio aí, Gabriel, que vai reinar na Premier League? Que a gente viu o Salah, né, Jones, todos esses anos aí, agora pinta o Marmoush, que é mais o egípcio, jogando muito bem, marcou 3 gols, o Savinho deu uma assistência, jogou muito bem também o brasileiro Savinho, o Haaland também foi bem, enfim, o City vencendo o Newcastle, entrando no G4, já que o Chelsea tomou uma sapatada aí do Brighton por 3-0 na última sexta-feira. Enfim, o City tentando se recuperar nessa temporada, tá difícil, o título não vai dar, mas pode, quem sabe, também garantir uma vaga na Champions League para, obviamente, a próxima temporada. Agora quero falar, Gabriel, dos confrontos aí, já teremos amanhã, né, pela Champions League. Quero destacar o grande jogo que teremos aí entre Milan e Feyenoord, jogo interessantíssimo, né, já que o Feyenoord venceu o jogo de ida, o Milan vai ter que recuperar. Oi? Não, só destacando que os confrontos da Champions a gente vai abordar daqui a pouquinho no Connect Sport. A gente vai separar então perdão, então eu não sabia. Eu não tinha visto aqui, então ó, olha só, já queimei a largada aqui, foi mal. Então vou destacar outro jogo então para finalizar minha participação aqui no futebol. Então, esse jogo aí, ó. Boa, Gustavo. Bayern Leverkusen, Bayern de Munique também, olha, acho que foi um dos 0-0 mais mentirosos também que eu já vi nos últimos tempos, cara. O que o Leverkusen amassou o Bayern de Munique dentro de campo foi brincadeira, cara. O Bayern de Munique acho que deu uma finalização o jogo todo. Teve bola na trave, o Neuer defendeu, o zagueiro estava em cima da linha. Olha, o Bayern Leverkusen, eu não sei como não conseguiu fazer um gol. Foi inacreditável, realmente. O Bayern conseguiu segurar esse empatezinho, que foi muito importante, né? Porque mantém o Bayern com 8 pontos de vantagem sobre o Leverkusen. Eu acho que finalmente veremos aí o Harry Kane conquistando o título na sua carreira. Depois aí de muito tempo tentando, acho que agora vem finalmente. Né? E o Bayern de Munique garantiu um empatezinho fora de casa. Acho que 8 pontos de vantagem, Johnny, faltando, acho que, se eu não me engano, 9 ou 8 rodadas. Acho, a não ser que, cara, aconteça uma desgraça, né? Mas acho que o Bayern de Munique com esse empate, acho que se o Leverkusen tivesse vencido ontem, né? Vencido aí pelo menos por 1-0, e a vantagem aqui é para 5 pontos, poderia até dar uma possível emoção, mas mantendo 8 pontos de vantagem, acho difícil aí chegar. O Bayern de Munique então vai caminhando para mais o título alemão depois do ano passado ter ficado com o vice-campeonato, né? Agora, daqui a pouco a gente volta a falar de futebol internacional no Connect Sport, já fazendo um pré-jogo aí das partidas dos playoffs da Champions, daqui a pouco em nosso programa, porque agora a gente vai trazer para vocês aí o nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos começar falando do esporte. O esporte segue bem ativo nessa janela de transferências do mercado da bola e acerta a contratação do volante Sérgio Oliveira, do Olympiacos. Vai destacar que o atleta português tem passagens aí por Porto e Galatasaray da Turquia. E o Grêmio segue também ativo no mercado da bola e anuncia a contratação do zagueiro Wagner Leonardo, ex-Vitória, por 4,5 milhões de euros. Destacando aí que na cotação atual, 25,6 milhões de reais ao Vitória. O contrato do zagueiro com a equipe gremista será até o fim de 2028. E o Amazonas acerta a contratação do meio-atacante Diego Zabala, uruguaio de 33 anos que disputou a última Libertadores pelo Nacional do Uruguai. A Ferroviária de Araraquara anuncia a saída do treinador Júnior Rocha após derrota para o São José pelo placar de 1-0 na Série A2 do Campeonato Paulista. E o Cruzeiro acerta a contratação do zagueiro paraguaio Matheus Gamarra, vindo do Atlético Paranaense por empréstimo. Cruzeiro irá emprestar o atacante Treves, de 19 anos, ao Atlético Paranaense como parte do acordo. E destaque para o Sport, que negocia a contratação do volante Juan Portilla, do Tajeres, e também acertou a contratação do volante Christian Rivera, do Toluca, do México. E o Corinthians está perto de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada de 2025, o lateral esquerdo Fabrício Anglieri, do Retafe da Espanha, por empréstimo. E o Eriksen, dinamarquês, deve deixar aí a equipe do Manchester United ao final da temporada. Vamos seguir aí as nossas notícias com o Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Fala agora do Vasco, né? O Vasco aí que vive um momento complicado, né? Tá tentando contratar um atacante, e esse nome seria Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. Português, então, né? Tem 7 gols nessa temporada lá com a camisa do Casa Pia, e pode ser o reforço do Vasco para esse ano. Vamos ver se o Vasco vai conseguir concretizar essa contratação.
Já o Fluminense encaminhou a contratação do centroavante Everaldo, de 33 anos, do Bahia, para ser uma possível sombra para o Cano aí. O Cano que ano passado sofreu com as lesões, né? Também tivemos a saída aí, principalmente do John Kennedy, e com isso o Everaldo pode ser aí uma opção no banco de reservas, caso o Cano não possa jogar. Para finalizar, falar do Zenit, que foi proposta pelo volante Gerson do Flamengo, né? A proposta aí de 100 milhões de reais, mas a proposta foi prontamente recusada pelo Flamengo, e o Gerson vai continuar no clube, então, aí, pelo menos até dezembro. Gabriel, volto com você. Neste momento no Conect Sport, vamos falar aí do quadro Você Sabia? É o quadro onde a gente aqui no Conect Sport traz curiosidades do mundo esportivo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os reforços gringos que estão disputando aí o Campeonato Paraibano neste ano de 2025. Bom, é isso aí, meus amigos. Aqui neste ano, no quadro Você Sabia, a gente já trouxe aí curiosidades dos 27 campeonatos estaduais pelo Brasil, já trouxemos histórias de clubes e agora a gente vai trazer aí sobre jogadores estrangeiros que estão disputando o Campeonato Paraibano neste ano de 2025. Vai destacar que o encontro de culturas e línguas diferentes, porque os dos 10 clubes que estão disputando a competição estadual, pelo menos um jogador estrangeiro cada equipe tem em seus respectivos elencos. E vamos começar destacando aqui alguns estrangeiros, falando do Alto Esporte, que tem o Rafael de la Souza de Israel para compor o setor ofensivo da equipe. O Alto Esporte apostou aí na contratação do centroavante israelense Rafael de la Souza, o jogador de 28 anos, e está na sua segunda passagem no futebol do Brasil. Na sua primeira experiência foi no futebol nordestino. Antes de desembarcar em João Pessoa, o atacante passou de 1 a 2 meses na Ponte Preta. Vale destacar que no seu país natal, Rafael defendeu clubes como o Maccabi Ali Nazareth, o Sporting Tel Aviv e o Apoel Askelon, além do Apoel Israel, também de Israel. Destacando aqui para vocês também o Botafogo da Paraíba, que tem o atacante Paul Henry de Camarões, para o Botafogo da Paraíba. Conta aí com o atacante camaronês Paul Henry, de 22 anos, apesar da pouca idade. O jogador já acumula passagens aí por vários clubes do futebol brasileiro, como Juventude, Atlético, o Operário e o River do Piauí, além do Metropolitano. A sua última equipe foi o Nação de Santa Catarina. Inspirado em Ronaldinho, o Paul chegou no Brasil no ano de 2021 para defender os clubes que eu já citei para vocês, além de já ter passagem pela seleção camaronesa sub-17. E o Campinense, que conta com o colombiano Luiz Dário, lateral de 26 anos, foi revelado no Cucatá Deportivo da Colômbia, e depois o atleta tem dupla nacionalidade, acumula passagens aí por São Paulo, clubes de São Paulo como Itapirense, Catanduvense, 15 de Jaú, Rio Preto e São José. Neste último, o Luiz Dário foi vice-campeão da Série A3. E agora vamos falar aí do Nacional de Patos, que conta com Kevin Lencina, da Argentina. O volante argentino chega para a sua primeira experiência no futebol brasileiro. O jogador de 23 anos já passou aí por equipes como Defensa e Justiça 2, e também destacando aí que ele inicia sua trajetória agora no Nacional de Patos. E para finalizarmos, o Picuense tem o goleiro da Sérvia, o Nikola Peric, o goleiro mais experiente entre os estrangeiros que estão atuando no Campeonato Paraibano. O arqueiro de 32 anos está em sua terceira passagem no futebol da Paraíba. Ele defendeu clubes aí como o Spartak, da segunda divisão da Sérvia, e no ano seguinte jogou aí por Sport Lagoa Seca, e vale destacar aí que ele tem passagens aqui por clubes no Brasil como o Altos do Piauí, o Força e Luz do Rio Grande do Norte, e na Sérvia ele jogou aí no Makva Sobac e no Hajduk Kukula. Destacando aí que são algumas experiências do goleiro Nikola Peric, que agora disputa aí o campeonato paraibano pelo Picuense. Então, para vocês que nos acompanham, este então foi aí o nosso quadro Você Sabia desta segunda-feira, trazendo esses jogadores estrangeiros aí inusitados que estão atuando no futebol paraibano neste ano de 2025. Bom, agora no Conect Sport vamos falar de pré-libertadores. O goleiro da Sérvia na Paraíba? Exatamente, é isso que você mesmo? ouviu, Gabriel. Exatamente. Pelo amor de Deus, essa eu não sabia não. Que você só acha que não você sabia, né? Essa você não sabia, né? Realmente. Porra,
Nunca. Bom, vamos falar aqui dentro do nosso Connect Sport agora de pré-Libertadores. Amanhã o Bahia tem duelo aí contra a equipe do The Strongest na Bolívia. Vale destacar que a temporada do Bahia é positiva até o momento. A equipe tem 9 jogos de invencibilidade até aqui neste ano de 2025. E o The Strongest, que ainda não fez uma partida oficial, a primeira será amanhã no ano de 2025. A equipe disputou 3 amistosos, vem de 2 vitórias contra o Blooming e contra o Aurora da Bolívia e um empate contra o Universitário de Vinto, também da Bolívia. A equipe que é comandada pelo treinador Antônio Carlos Zago. A provável escalação do Bahia para essa partida deve ter Danilo Fernandes ou Marco Felipe no gol, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu, Ramos Mingo ou Luciano Juba, Caio Alexandre ou Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Eric Pulga, Ademir e Lúcio Gonzalez, equipe comandada pelo Rogério Ceni. Já o The Strongest deve vir com Rodrigo Banegas, Dylan Saavedra, Adriano Jusino e Maximiliano Caire, além de Fabrício Quaglio, Jason Chura ou Joel Amoroso, Álvaro Quiroga, Vitor Coelhar e Jaime Arrascaíta e Sebastião Guerreiro, além também no sistema ofensivo Henrique Trivério. Essa é a provável escalação aí da equipe comandada por Antônio Carlos Zago. Bom, quem vai analisar aí sobre esse jogo, eu queria saber a concepção aí do que podemos esperar dessa partida entre The Strongest e Bahia pela pré-Libertadores. Então, falar desse Bahia, né? Quero ver como que esse Bahia vai se comportar na altitude lá de The Strongest, né? Que é uma altitude que todo time brasileiro que vai jogar lá tem uma dificuldade, apesar do time do The Strongest não ser aquele time muito experiente, dizer, um time muito forte na Libertadores, mas o que leva a crer é a altitude de La Paz, é isso, né, o Gomes? É em La Paz, né, que ele joga? Exatamente. É isso, né? Então quero ver como que o Bahia vai se comportar. Mas tô hoje na torcida pelo Bahia, quero que o Bahia vence o The Strongest, quero que se classifica para a fase de grupos da Libertadores, porque eu tô curioso de ver esse Bahia jogando na Libertadores. Um time lá do Nordeste jogando na Libertadores seria muito bom, então eu torço pro Bahia vencer. Não precisa vencer lá, mas vem com um empatezinho lá e jogando aqui na sua casa na arena do Bahia vai ser um insano ele passar, se classificar para a próxima fase, apesar que tem mais um jogo fora esse, ou já é fase de grupo? Duas fases, tem esse duelo, quem passar enfrentará mais uma fase decisiva, passando por essa outra fase, aí sim garante classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Aí sim, então tô curioso de ver o Bahia, quero que o Bahia vence. Para mim esse ano o Bahia tá com um time até mais ou menos, acho que dá aí para encarar uma fase de grupo na Libertadores. Contratou sua melhor contratação até agora foi o William José, vindo do Real Betis. Então eu quero ver, estou disposto a ver o Bahia, como é que vai se comportar nessa Libertadores. Só uma coisa aqui, Gomes, eu vou ter que sair, meu querido. Vou ter que sair que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Pode ser? Agradece aí a sua participação. Só deixa aí tela cheia aí pra gente se despedir do Johnny da maneira certa aí. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu retorno no nosso Connect Sport de hoje. Desejo para você um grande abraço e até a próxima. Valeu, Gomes, valeu, Sanches. Infelizmente vou ter que sair antes, mas qualquer coisa, na quarta-feira, se Deus quiser, vou estar aí com vocês aí para mais um Connect Sport para vocês. Boa noite, tamo junto e um bom final de programa para vocês. Até mais. Forte abraço, Johnny. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, John. Bom, então vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, destacando para vocês aqui, fica a minha correção neste momento, na escalação do Bahia, eu falei Lúcio Gonzalez, é Lúcio Rodrigues, atacante do Bahia. Muito obrigado aí ao Gustavo pela correção aqui, destacando para vocês. Bom, a gente segue aqui o nosso programa, a gente ainda tem bastante assuntos para abordarmos para vocês, e agora a gente segue no nosso Connect Sport, trazendo para vocês o nosso giro de notícias do esporte na edição dessa segunda-feira, destacando aqui notícias pertinentes do mundo do esporte para vocês. E vamos começar destacando aí sobre o TJD, porque a briga no fim do jogo entre Flamengo e Botafogo na última quinta-feira teve consequências fora de campo. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro suspendeu preventivamente por 30 dias o VAR da partida, que foi comandado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho e os jogadores Alexander Barbosa e Alex Telles do Botafogo e o zagueiro Cleiton do Flamengo. O VAR foi punido preventivamente em razão da não expulsão de De La Cruz após uma falta forte em Matheus Martins. O presidente do tribunal, Dilson Neves Chagas, rejeitou a suspensão do árbitro Bruno Mota
Correia, mas acatou o pedido de liminar que foi protocolado pela promotoria do órgão para os demais que estão suspeitos, preventivamente por 30 dias. Vale destacar que o caso será julgado no TJD do Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. E vamos falar agora do Bangu, que numa noite trágica, aí, o Bangu, depois de 16 anos na elite do futebol carioca, volta a disputar a segunda divisão da Série A2. Vale destacar que a equipe alvirrubra perdeu por 3-0 para o Madureira nesse final de semana, e o Bangu, que é bicampeão carioca, aí a torcida protestou jogando rojões no gramado de Moça Bonita. E agora vamos falar de uma notícia lamentável. O meia Gabriel Popo, de 26 anos, do 15 de Jaú, morreu na manhã deste domingo após sofrer um mal súbito no alojamento da equipe. O time do interior de São Paulo se preparava para jogar em casa contra o União Suzano pela Série A3 do Campeonato Paulista. Popó não estava relacionado para o jogo, que foi adiado. O atleta foi encontrado pelo seu companheiro de quarto na concentração quando estava acordando para tomar café da manhã. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O meia chegou ao 15 de Jaú no início dessa temporada e tem passagens aí por Sampaio Correia, Souza e Linense. Desejamos aí as nossas condolências a amigos e familiares de Gabriel Popó. E agora vamos falar do caso de racismo na Espanha. Mais um caso de racismo no futebol espanhol. Neste domingo, o confronto entre Espanhol e Atlético de Bilbao pela 24ª rodada de La Liga foi paralisado por ofensas racistas contra Iñaki Williams. O caso de racismo contra o atacante do Bilbao ocorreu ainda no primeiro tempo da partida. O jogo foi interrompido e os insultos racistas foram da torcida do Espanhol contra Iñaki Williams aos 16 minutos do primeiro tempo. O árbitro Guilherme Quadra Fernandes relatou o caso aos capitães e o delegado da partida. Uma mensagem contra o racismo apareceu no telão do estádio. E destaque aí para o recorda-se que a legislação da prevenção da violência no esporte proíbe e sanciona a participação ativa de atos violentos, xenofóbicos, homofóbicos e racistas, disse a mensagem no telão. E agora vamos falar aqui de mais duas notícias. A primeira da seleção brasileira sub-20, que venceu o Chile por 3-0 neste domingo pela final do Sul-Americano, e com a vitória aqui diante do Chile, com gols de David Washington, Pedrinho e Ricardo Matias, todos no segundo tempo, a seleção é campeã sul-americana da categoria. A conquista veio após a derrota da Argentina para o Paraguai por 3-2. E para encerrarmos, vamos falar da seleção brasileira de futebol de areia, porque o Brasil voltou a vencer o Peru neste domingo no segundo jogo do Desafio Internacional de Futebol de Areia na praia de Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro. Com 2 gols de Mauricinho, um de Alisson e um de Edson Hulk, além de Rodrigo e Benjamin Júnior, Brendo marcou aí os gols. O Brasil venceu por 7-2 e foi o último teste da seleção antes da Copa América da modalidade, que começa na próxima semana. Então, para vocês que nos acompanham, este então foi o nosso giro de notícias do esporte na edição desta segunda-feira. Bom, vamos seguir aqui para quem nos acompanha para falarmos da Champions League, fase de playoffs aí para vocês que nos acompanham, destacando os jogos que vamos ter a partir de amanhã. O Milan enfrentando o Feyenoord. Na primeira partida o Milan acabou sendo derrotado. Destaque também para o confronto entre Benfica e Mônaco. A Atalanta medindo forças contra o Bruges na Itália. O Bayern de Munique enfrentando o Celtic. O Borussia Dortmund medindo forças contra a equipe do Sporting. Vale destacar o jogo também entre Real Madrid e Manchester City. O PSG, que já está com a sua classificação encaminhada, enfrenta a equipe do Bertois. E o PSV da Holanda enfrenta a Juventus. Gabriel, muitos jogos interessantes. Quero ver o primeiro falar de Bayern de Munique e Celtic, né? Esse jogo foi bem interessante. O Bayern de Munique venceu a primeira partida por 2-1. Tá também aí com a classificação bem encaminhada para a próxima fase, né? Vai jogar em casa e tem tudo realmente para conseguir uma vitória. Já o Milan vai jogar em casa contra o Feyenoord. Perdeu o primeiro jogo por 1-0 com o gol do brasileiro Igor Paixão, né? Que tá jogando muito bem, o jogador do Curitiba, marcou o gol da vitória lá com o Feyenoord. Claro, o Milan jogando em casa é favorito, mas o Feyenoord mostrou que tem um bom time que pode bater de frente. Gabriel, acho que eu não ficaria surpreso caso o Feyenoord passe pelo Milan, não. Já o Benfica recebe o Mônaco em casa, venceu fora de casa o primeiro jogo, conseguiu vencer por 1-0, grande vitória do Benfica, e da classificação também bem encaminhada. O Mônaco está fazendo uma péssima campanha no Campeonato Francês, está ali tentando buscar alguma coisa na Champions League, mas o Benfica deve se classificar. Já a Atalanta, essa sim vai ter que correr um dobrado, né? Porque perdeu o primeiro jogo para o Brugge fora de casa por 2-1, amanhã joga em seu estádio, precisa vencer, tem um time muito melhor. Lembrando que o Brugge, né, Gabriel, quase eliminou o Manchester City, ficou por pouquíssimo de eliminar o City, né, na primeira fase. Enfim, é um time que também tem boas peças, um time que vem surpreendendo. Aliás, já não é de hoje, fez uma excelente temporada, se não me engano, né, no ano passado também, onde eliminou o Atlético de Madrid na fase de grupos. Enfim, é um time bem interessante, venceu o jogo de ida e o Atalanta vai ter que vencer agora jogando em casa. Já na quarta-feira a gente tem aí Borussia e Sporting, né? Esse jogo terminou 3-0 pro Borussia jogando fora de casa, a classificação aí já tá mais do que encaminhada. Acho muito difícil que o Sporting aí consiga recuperar esse 3-0 que perdeu, né, dentro de casa, jogando agora lá na Muralha Amarela.
Teremos aí PSG e Stade Breton, né? O PSG também venceu por 3-0, outro time que está com classificação aí mais do que encaminhada. Temos aí PSV e Juventus, esse jogo também podemos ter aí uma reviravolta, Juventus que venceu em casa por 2-1, PSV vem fazendo também uma grande campanha, tem um bom time, vai jogar aí em casa contra a Juventus, mas a Juventus obviamente é favorita porque conseguiu o resultado, tem um time melhor, mas vai ser um jogo complicado, não consigo cravar 100% não que a Juventus vai se classificar. Para finalizar, vou falar do grande jogo, né? Real Madrid City, quarta-feira, 5 horas, jogaço, né? O primeiro jogo que a gente viu foi realmente futebol de altíssimo nível, com reviravoltas, o City fez 1-0, tivemos o empate do Madrid, depois teve 2-1 o City, depois o Real Madrid virou para 3-2, né? Ou seja, conseguiu uma grande vitória fora de casa. Vai ser um jogo para lá de complicado. O Real Madrid teve um jogo muito desgastante fisicamente, né, contra o Osasuna no sábado, onde empatou por 1-1, jogou com a menos o segundo tempo inteiro, né? Jogou com o Vinícius Júnior e Mbappé até o final do jogo. O Bellingham, por sua vez, vai chegar descansado, porque foi expulso contra o Osasuna. Rudiger pode ser que entre também na quarta-feira aí. Já o Manchester City conseguiu um grande resultado contra o Newcastle por 4-0. Conseguiu poupar alguns jogadores, principalmente o De Bruyne, que ficou no banco o jogo todo contra o Newcastle, não precisou ser acionado, então com isso o City vem com o time principal, mas claro, o Real Madrid venceu por 3-2, tá com favoritismo, vai jogar em casa e a tendência que temos é o Real Madrid classificado, mas claro, o City não tá morto não, pode tentar buscar essa classificação, o que eu tenho certeza que vai ser um jogaço com esperança de muitos gols, Gabriel. Comentarista Gabriel Sanches aí sobre esses jogos decisivos aí dos playoffs da Champions League na quarta-feira no Connect Sport, a gente vai abordar tudo o que ocorreu nessas partidas para vocês que nos acompanham. Vamos seguir agora no nosso Connect Sport para falarmos da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Destacando aí para vocês após o término da rodada, a classificação ficou da seguinte maneira: o Corinthians no grupo A lidera com 26 pontos e na segunda colocação o Mirassol com 16 pontos. Já no grupo B, o Santos deu um salto importante com a vitória diante do Água Santa com 12 pontos na liderança do grupo e na segunda posição temos o Guarani com 11 pontos. O grupo C, liderado pelo São Paulo com 16 pontos e na segunda colocação o Novo Horizontino com 12 pontos. E o grupo D, São Bernardo é o líder com 22 pontos e na segunda posição vem a Ponte Preta com 19 pontos. Bom, vamos começar falando aí da equipe do Santos, Gabriel, que na Vila Belmiro voltou a vencer com direito a gol de Neymar, superando aí a equipe do Água Santa pelo placar de 3-1. Tivemos o primeiro gol do Neymar, camisa do Santos, depois de 12 anos, né, Gabriel? Legal ver o Neymar marcando camisa do Santos. E a gente viu uma atuação excelente, né, do Peixe, porque o Santos vinha de atuações meio complicadas, né? Empatou com o Botafogo, tinha empatado com o Novo Horizontino, perdeu para o Corinthians, agora consegue uma vitória importante por 3-1, se coloca da primeira colocação e agora só depende de si para se classificar. Dentro de campo, que a gente viu foi um Santos bem para frente, jogando, buscando o gol. Aliás, quero destacar o golaço que fez o Netinho do Água Santa, acho que esse vale o destaque, pegou realmente na veia, marcou um golaço de fora da área, Netinho, né? Que foi o gol de honra da Água Santa. E quero destacar, obviamente, o Neymar. Grande partida dele, Gabriel. A melhor partida desde que ele voltou, com certeza. Foi bastante participativo no jogo, marcou gol de pênalti, deu assistência também pro Guilherme no segundo tempo, participou de muitas jogadas, né? Criou 5 chances de gols. Então, assim, foi acreditar que a torcida do Santos estava esperando, que não foi contra o Corinthians, não foi contra o Novo Horizontino. É claro, o Neymar tá voltando ainda, foi a primeira vez que ele jogou 4 jogos seguidos desde fevereiro de 2023, ou seja, 2 anos que não jogava, né, 4 jogos seguidos, então tá voltando da sua forma física, fez seu melhor jogo e demonstrou que vai ser um cara realmente importante pro Santos nesse Campeonato Paulista. Grande vitória então do Alvinegro Praiano, consegue uma grande vitória. Desculpa, torcedor do Santos aí, não quis chamar vocês de tricolor não, tá? Sei que isso aí é de São Paulo, fica tranquilo. Mas enfim, grande vitória do Santos e tem tudo para se classificar, só depende de si, 2 vitórias aí classifica, Gabriel. Dominou as ações do primeiro tempo, abrindo o placar com o Neymar e fazendo seu segundo gol com o Tassiano. Netinho descontou aí o gol da equipe do Água Santa no final do primeiro tempo. Segundo tempo, o Água Santa tentou explorar o contra-ataque para tentar ir em busca do gol de empate. O Santos sacramentou a vitória, marcando o terceiro gol ali, assistência do Neymar por Guilherme, e vale destacar ali, depois do gol do Guilherme, vale frisar que o Soteldo ainda marcou o quarto gol, mas estava anulado. Grande vitória aí da equipe do Santos diante da equipe do Água Santa por 3-1. E vamos falar agora, Gabriel, do empate que tivemos aí entre Portuguesa e Corinthians pelo placar de 2-2 no Pacaembu. O Corinthians voltando ao Pacaembu, né, Gabriel? Foi legal de ver, a torcida do Corinthians lotou, né, matando a saudade do Pacaembu, vai lembrar, o Corinthians foi campeão da Libertadores aí, né, contra o Boca, naquele jogaço em 2012. Obviamente o Corinthians foi com o time todo reserva, né, nessa partida contra a Portuguesa, porque tem um jogo em meio de semana de Libertadores e era muito importante realmente chegar nessa fase contra a Portuguesa já classificado, como foi o que aconteceu, né? O Corinthians está bem classificado, já está na primeira colocação, faz uma excelente competição, para mim hoje é o melhor time nesse Campeonato Paulista disparado, né? E jogou solto, jogou leve. Do outro lado pegou um time interessante, cara. A Portuguesa tem um time legal,
já trouxe dificuldade para alguns times aí também, né, que estão aí brigando também por classificação, tá ali brigando no grupo do Santos também, e foi um jogo bem movimentado. A Portuguesa fez 1-0 com o Jajá, que já tinha acertado uma bola na trave, marcou um belíssimo gol de fora da área. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu empatar com o Matheus Bidu, depois teve o Thales Magno, que para mim foi o melhor jogador da partida, tá jogando demais o Thales Magno, né, marcou o gol de pênalti, e aí depois o Maceió empatou aos 29 do segundo tempo, dando números finais da partida. E vale destacar também o Pedro Raul, hein, Gabriel? 3 chances para fazer o terceiro gol do Corinthians, as 3 ele perdeu. Não pode. Ô, Pedro Raul, bota o pé na forma, meu querido. Tá difícil. Mas fez, enfim, empate que não muda muita coisa pro Corinthians, não. Se mantém ali em primeiro colocado e muito bem por sinal, Gabriel. Destacando aí esse empate entre Corinthians e Portuguesa pelo placar de 2-2 no primeiro tempo. Aí o gol do Maceió, golaço. Exatamente, a Portuguesa vai destacar, tomou as ações da partida, teve mais de 50% de posse de bola, acertou bola na trave com o Jajá, fez aí o seu primeiro gol ainda no primeiro tempo, vai destacar com o próprio Jajá. No segundo tempo aí o Corinthians conseguiu apresentar uma reação, principalmente depois da saída do Rian e a entrada do Pedro Raul. O Corinthians ganhou mais profundidade, fez os seus 2 gols aí com o empate do Matheus Bidu, da virada com o Thales Magno, e no segundo tempo aí a Portuguesa conseguiu seu gol de empate com o Maceió, teve chance ainda com bola na trave do Rio, do Corinthians também teve oportunidade com o Pedro Raul, como o Gabriel mesmo avisou, e a partida terminou empatada no Pacaembu pelo placar de 2-2. E para encerrarmos, vamos falar Pode falar, Gabriel, fica à vontade. Não, só falar que esse grupo B aí, Santos com 12 pontos, Guarani com 11, Bragantino com 11, Portuguesa com 11, tá uma loucura esse grupo, hein, cara? Tudo pode acontecer ali, rapaz. Olha, a Portuguesa tá ali também brigando, enfim. É um grupo com pontuação baixa, isso que é verdade, né? Por exemplo, o Corinthians é o primeiro do grupo A com 26 pontos. Então esses times aí realmente estão com a pontuação baixa, mas tá ali, tá equilibrado, tudo pode acontecer. A Portuguesa vem fazendo uma competição bem interessante, vai tentar buscar essa classificação. Claro, é difícil, tem que contar com os tropeços aí de Guarani, Bragantino e Santos, mas dá para buscar, Gabriel. É legal ver aqui a Portuguesa voltando a ser um clube de destaque, né, no futebol paulista, um clube que já chegou ao final de brasileiro, já disputou Libertadores, já estava disputando brasileiro até uns 10 anos atrás, então assim, depois foi pro limbo, ficou sem divisão, ficou sem ter onde jogar, e agora está disputando a Série A do Paulista, indo muito bem. E realmente parabéns aí então à Portuguesa pela grande campanha de destaque esse ano no Paulistão. E o Corinthians também, né, Gabriel? Depois daquele aquele ano passado, que foi um ano de baixos e depois de muito altos, né? Conseguiu realmente uma campanha de 8 vitórias seguidas aqui no Brasileirão, manteve o ritmo nesse ano, apenas uma derrota em 2025, né? Que foi aqui em São Paulo por 3-1. Tirando isso, o Corinthians não perdeu, venceu 8, empatou 2. É impressionante realmente o Corinthians fazendo um grande ano, começo de ano, animador para o seu torcedor, né? O Corinthians vem tendo anos também complicados, conturbados, e vai conseguindo aí pelo menos começar um ano bem, começar um ano leve, e agora vai ter toda a tranquilidade para poder buscar essa vaga na Libertadores, né, Gabriel? Finalizarmos, Gabriel, vamos falar desse jogo que foi mais equilibrado do que a gente esperava. O Palmeiras no Allianz Parque acabou enfrentando o São Paulo e a partida ficou empatada pelo placar de 0-0. Tivemos aí só 2 lances que tá aí no Ilustra, uma oportunidade do Palmeiras, a cabeçada do Flaco Lopes e a defesa do goleiro Rafael, e a do São Paulo, uma finalização cruzada do Lucas, que o goleiro Everton fez a defesa, mas fora isso tivemos um jogo de muito equilíbrio. Essa defesa do Rafael foi o que deu o prêmio para ele de melhor jogador em campo, né? Porque tava difícil achar quem ia ser o melhor em campo ali, porque, cara, foi um jogo realmente meio chato de se assistir, confesso. Aliás, Gabriel, eu quero fazer uma crítica aqui, porque a câmera que botaram pra esse jogo parecia que tava lá na NASA, a câmera, mano. Pelo amor de Deus, não dá pra ver nada direito. Essa câmera, o pessoal que transmite os jogos aí no estádio do Palmeiras aí, pelo amor de Deus, bota a câmera um pouquinho mais baixa pra gente poder ver o jogo melhor. Enfim, a qualidade do jogo foi igual a câmera da partida. Enfim, um jogo bem abaixo. São Paulo, claro, também o time também já está classificado, muito próximo também de classificar em primeiro lugar. O Palmeiras, esse sim, né, Gabriel? Esse tá numa situação delicadíssima, vem fazendo uma competição bem morna, podemos dizer assim, né? Tem ali apenas uma derrota, é verdade, mas são 5 empates e apenas 4 vitórias. Está na terceira posição, está atrás da Ponte do São Bernardo. Para buscar a primeira colocação já ficou praticamente inviável, e agora vai ter que torcer para a Ponte, pelo menos a Ponte, né, já bastaria pelo menos tropeçar nos próximos 2 jogos, e o Palmeiras vem garantir as 2 vitórias que tem nos 2 jogos que tem para jogar. Inclusive um jogo desse vai ser contra o Mirassol, né, que é um time que também é de Série A agora, fazendo uma grande campanha. Enfim, a situação é complicada para o Palmeiras. Ontem o jogo do Palmeiras foi bem abaixo, eu esperava muito mais. O Palmeiras vem me decepcionando esse ano, até porque, né, o que foi passado até por torcedor do Palmeiras e para a gente, né, que aqui não somos jornalistas, é que o Palmeiras fosse ser ativo no mercado, fosse contratar, trouxe o Paulinho, mas só pode estrear no mês que vem. Ali tentou o Andras, esbarrou no Andras, trouxe o Facundo, mais um jogador ainda muito cru, podemos dizer assim, trouxe ali
né, um meio-campo que estava na Dinamarca, uruguaio, mas que até agora não mostrou muita coisa. Tentou trazer agora o Vitor Roque, está negociando, mas enfim, Palmeiras com os mesmos problemas que estava no passado. Um time previsível dentro de campo, um time que não consegue realmente ser um time que busca o jogo o tempo todo, que seja um time ofensivo, muito longe disso. Enfim, o São Paulo que também está tentando se encontrar, a torcida do São Paulo está bem chateada também com o Zubeldia, alguns aspectos, né, dando mais chance para os jogadores que estão no banco. O Ian Gomes, por exemplo, é um cara que estava sendo realmente bastante cotado para entrar mais, acabou sendo vendido, a torcida do São Paulo pedia ele demais, enfim. Mas foi um empate bem chato de se assistir e acho que também foi um empate que traz um pouco da realidade das duas equipes nesse começo de campeonato de ano, dois times que estão tentando se encontrar na temporada. O São Paulo talvez teve sua grande atuação, né, contra a equipe do Corinthians, onde vai ser por 3-1, tirando isso teve alguns jogos ali bem mornos, contra o Bragantino, contra o Velo Clube, enfim. Mas são duas equipes que podem crescer muito durante a temporada, mas que no momento realmente estão bem abaixo do que podem apresentar, e eu acho que esse resultado foi reflexo disso, Gabriel. Gabriel Sanches aí sobre esse empate Palmeiras e São Paulo por 0-0. Bom, meus amigos, e antes de encerrarmos o Conect Sport dessa segunda-feira, mais uma vez a gente frisa aqui sobre a Júlia Del Prate, que está organizando uma vaquinha ali para quem nos acompanha. Entrou agora no nosso programa. Ela é a Júlia Del Prate, atleta de futebol feminino, passagem por Santos Centro Olímpico. Ela esteve aqui no Conect Sport ano passado concedendo uma entrevista. Tem uma grande oportunidade da vida dela de poder, nos Estados Unidos, concluir seus estudos e também dar seguimento à sua carreira no futebol feminino lá nos Estados Unidos. Mas para isso ela está montando uma vaquinha para poder arrecadar custos para a sua viagem. Então, neste momento, nós vamos passar um vídeo onde ela explica o intuito que é desta vaquinha. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, um grande abraço para a Júlia Del Prate, a gente segue divulgando aqui, se você quer contribuir, entre no Instagram da Júlia, lá no Del Prate Júlia, tá aparecendo o arroba dela aí na imagem, lá entrando no Instagram dela, o perfil dela tem um link da bio, você pode ser redirecionado para a vaquinha e fazer sua contribuição, ou se preferir fazer por Pix, pode chamar ela no direct do Instagram, ela passa a chave Pix dela e você faz a sua contribuição, lembrando que não importa o valor, mas sim importante a sua intuição de ajudar, e a gente aqui no Conect Sport seguimos aí ajudando a Júlia Del Prate, divulgando aqui nosso programa sobre essa vaquinha que está sendo organizada, e eu tenho certeza que até agosto ela vai arrecadar esse valor. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Conect Sport dessa segunda-feira, mais um programa, como sempre, muito informativo, e eu agradeço a participação do nosso comentarista, Gabriel Sanches. Valeu, Gabriel, obrigado pela participação e por poder participar de mais um Conect Sport. Tamo junto, valeu, Gustavo, abração aí. Foi um prazer estar aqui com vocês para essa segunda-feira, que começando a semana em alto nível, com muita informação, com muitos gols, com muitos esportes aí também, muita coisa legal para se falar. Enfim, tamo junto, fique com Deus, um forte abraço e até quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, galera, abraço. Valeu, meu amigo, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado também ao nosso comentarista Johnny Pereira de Mojimirim pela participação no programa de hoje. Meus amigos, estamos ficando por aqui em mais um Conect Sport. Agradeço imensamente a sua audiência. Peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, Conect Brasil TV. Também nos acompanhe no Facebook e também nos siga na Twitch, Conect Brasil TV, para vocês ficarem antenados à nossa programação e acompanhe o site conectbrasiltv.com. Desejo a todos vocês uma boa noite, fiquem todos com Deus e até quarta-feira em mais um Conect Sport aqui na Conect Brasil TV. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.